Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Manheri, sou nutricionista esportiva e hoje eu vou falar sobre os 7 erros que você pode estar cometendo no teu processo de emagrecimento. Roda a vinheta. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Bom, antes de tudo, vamos falar o que seria o emagrecimento efetivo e o que é emagrecimento. O emagrecimento, primeiro, emagrecimento não significa perder peso, emagrecimento significa perder gordura. Então, não necessariamente você está passando por um processo de emagrecimento que você vai perder peso na balança. Isso ocorre com pessoas muito acima do peso, né? Pessoas obesas ou sobrepeso. Mas, de repente, a grande maioria das pessoas, né, que eu vejo, na verdade não tem um volume tão em excesso assim, não são obesas mórbidas, mas está com a tua composição corporal desajustada, ou seja, tem mais massa gorda do que massa magra. E claro, isso não traz uma aparência tão legal, a pessoa fica incontente, né, com o seu corpo e tudo mais. Então, o que a gente vai falar hoje é o quê? É otimizar o teu processo de emagrecimento, ou seja, perda de gordura, né? Então, não é para ficar muito preocupado com a balança, principalmente se você se você pratica atividade física, né? Você se alimentando bem junto com uma atividade física, certamente você irá ganhar massa magra, né? Então, o que a gente chama de massa magra? O que seria a massa magra? Seria não só esse músculo que a gente enxerga, o músculo esquelético, o músculo deixar a gente fortinho, mas também a massa óssea, tendões, cartilagem. Então, tudo isso a gente chama de massa magra, ou seja, tudo que é isento de gordura. Então, num processo correto de emagrecimento, em que você também está praticando atividade física, ocorre também o ganho dessa massa magra, que é excelente, né? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, cada 1 quilo, né, de massa magra que a gente adquire com a nossa melhora do processo, da nossa melhora da nossa alimentação, junto com a atividade física, você tem um aumento do seu gasto calórico basal que a gente fala. Ou seja, você gasta mais energia em repouso, né? Só pelo fato de você manter aquela massa magra. Então, essa parte que tem que ficar bem esclarecida e bem entendida, né? Porque de repente você está fazendo tudo certo e fica se pesando todo dia e você não vê grandes diferenças, ou às vezes você pode ver até o peso aumentar um pouquinho, aí já vem aquele desespero, opa, o que eu estou fazendo de errado, né? Por que não estou tendo resultado? A balança não mexe. E não é. A balança é só mais um número, que a gente pode usar sim para interpretar alguns dados, mas ele não pode ser o número principal para a interpretação do seu processo de emagrecimento, certo, pessoal? Então, esse foi o primeiro ponto que eu quis esclarecer, que é extremamente importante. Bom, o emagrecimento, ele é um processo complexo, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer uma ação ou uma atitude e esperar que nosso corpo perca gordura. É um processo fisiológico muito complexo. Então, ele exige várias ações em conjunto que a gente tem que tomar ao longo do nosso dia a dia, né? Ao longo dos dias, das semanas, dos meses, para a gente ver o resultado efetivo, né? Primeiro, a gente também tem que ficar tranquilo, porque assim, não é porque você começou a fazer o primeiro dia de dieta, segundo dia, terceiro, enfim, uma semana de dieta, que você vai ver aquele corpo obeso se transformar num corpo super definido num piscar de olhos. Não é assim que funciona. Por melhor metabolismo que você esteja, né, e tudo mais, não é assim que funciona. Então, o processo de emagrecimento, ele é um processo, entre aspas, lento, porém contínuo. Esse é o processo correto de emagrecimento. E a partir de agora eu vou citar alguns pontos que pode estar prejudicando o teu processo de emagrecimento, quer dizer, você se esforça tanto e não está vendo tanto resultado assim, certo, pessoal? Então, a primeira atitude que as pessoas tomam porque nesse processo aí de perder gordura, né, que é a restrição, super restrição calórica, né? Isso, na verdade, nesse processo de emagrecimento, a gente tem tem que ter a quantidade de caloria necessária, nem excesso e nem a falta de, né? Então, um processo de restrição calórica severa pode trazer o efeito contrário. Ao invés de emagrecer, você pode acumular gordura, você pode, na verdade, ganhar gordura. Porque, como eu disse, nosso organismo é um ser complexo, tem uma fisiologia muito complexa. Então, não é uma ciência exata, 1 mais 1 é 2, não é assim que funciona. Então, o que o corpo vai entender
se ele vê uma restrição muito drástica calórica, ele vai entender que o quê? Tá tendo uma restrição drástica, ou seja, ele vai entender aquilo como um perigo ao organismo. Ele entendendo aquilo como um perigo, o que ele vai fazer com o teu metabolismo? Vai abaixar o teu metabolismo. Então, abaixou o metabolismo, não gasta mais nada de gordura, ele vai armazenar, vai acontecer tudo aquilo que a gente não queria. Ao invés de gastar, ele vai armazenar. E o pior, ele pode usar como fonte de energia a tua massa magra, porque ele encara o tecido adiposo como um tecido de defesa e ele encara como a tua massa magra como um tecido que está gastando energia desnecessariamente. Então ele vai acabar o quê? Ele vai acabar perdendo massa e ganhando gordura, ou seja, tudo que a gente não quer, certo, pessoal? Então, restrição severa, calórica, é morte aqui para os seus resultados, certo, pessoal? Esse é o primeiro item. Segundo item, retirar carboidratos da dieta. Isso é uma péssima atitude. O que a gente tem que tirar, as pessoas confundem muito, o que a gente tem que tirar da dieta são carboidratos refinados, carboidratos ruins, ou seja, açúcar refinado, carboidratos de bolachinhas, de doces, de salgados, esses carboidratos de péssima qualidade. Agora, os carboidratos de boa qualidade, como arroz, batata, aveia, batata doce, macarrão, granola, ou seja, são carboidratos de boa qualidade. Esses carboidratos têm que sim estar presentes, porque o carboidrato ele é uma fonte de energia. Então, o organismo, quando ele sente que tem carboidrato na dieta, ele vai preservar a tua massa magra, né? Ou seja, ainda mais se você pratica alguma atividade física, o carboidrato também é uma fonte de energia principal que a gente tem, né? Como é que você vai ter o ganho, a recuperação da massa magra se você tira todo o carboidrato da dieta? Não pode, tá? Então, tirou o carboidrato, o risco de perder massa magra é muito grande. Perdeu massa magra, perdeu gasto calórico. Perdeu gasto calórico, perdeu perda de gordura, né? Então, é tudo uma reação em cadeia. Então, erro muito comum, hein? Tirar carboidrato da dieta. Não façam isso, tá? Terceiro ponto. Muito importante, que é fazer o tal do jejum, né? O jejum intermitente. Então a gente tem vários protocolos de jejum de 8 horas, de 12 horas, 16 horas, até de 24 horas, né? Por que isso prejudica? Então, além de a gente voltar naquele primeiro ponto, que você vai ter uma restrição calórica muito grande, além disso, quando a pessoa volta a comer, ela volta com um efeito rebote, volta com uma vontade de querer destruir tudo que vem pela frente, ou seja, você vai ter um excesso calórico logo após essa restrição severa alimentar, ou seja, todo o teu trabalho para o emagrecimento foi perdido, porque aí você não vai consumir aqueles alimentos de qualidade. Quando a gente volta com essa ansiedade, essa gula de comer, a gente não vai querer comer uma fruta, uma maçã, a gente vai querer comer uma pizza, vai querer comer alguma coisa ultra calórica, um doce cheio de gorduras e açúcares, né? Então, a gente vai acabar, a saciedade vai acabar consumindo calorias em excesso, e isso acabou com o teu processo de emagrecimento, certo, pessoal? Quarto ponto, falta de água na dieta, né? Isso eu pego muito no pé dos meus pacientes. Por que a falta de água prejudica no processo de emagrecimento? Então, para a gente entender um pouquinho, a cada uma molécula de gordura perdida no nosso processo de emagrecimento, 3 são de água e vai junto. Ou seja, se o corpo percebe que você está desidratado, ele vai prejudicar também na liberação da gordura, ou seja, ele vai prejudicar no emagrecimento, vai ficar mais difícil você emagrecer se você está com o corpo desidratado, certo, pessoal? Então, esse é um ponto bem importante. Quinto ponto, sono deficiente, né? Então, você que acorda direto da noite, não tem horas necessárias de sono, a gente fala que o ideal é uma pessoa adulta dormir de 7 a 9 horas por noite, né? Esse é o ideal. Então, por quê? O sono, ele faz o descanso do organismo. Nesse descanso, toda a nossa ação hormonal vai funcionar, inclusive a ação hormonal do emagrecimento. Então, se você tem um sono deficiente, o teu emagrecimento também vai ser deficiente, certo?
Sexto ponto importante, falta de exercício. É claro, é muito mais difícil você emagrecer se você não está praticando exercício nenhum. Mas Nutri, é só por causa daquele gasto calórico no momento do exercício? Não. Além daquele gasto calórico no momento, depois do exercício, principalmente se você faz um exercício de força, né, em que tem o estímulo da massa magra, depois do exercício a gente tem uma reação sistêmica muito grande do organismo, né? Então, isso faz com que o gasto calórico se estende várias horas pós-exercício, ou seja, você está emagrecendo, certo, pessoal? Então, o exercício é extremamente importante nesse processo de emagrecimento. Além disso, o exercício promove o quê? Um estímulo que promove o quê? Ganho de massa magra, né? Ganhou massa, lembra lá no começo do vídeo? Ganhou gasto calórico no teu dia sem você fazer nada, só por manter aquela massa magra, certo, pessoal? E último ponto, que é bem importante, é o estresse. O estresse, então, aumenta a quantidade de cortisol no nosso organismo e o cortisol tem várias reações bioquímicas que prejudica no processo de queima de gordura, na quebra da gordura, ou seja, do emagrecimento. Então, tem que controlar o estresse aí. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje foi esse e dá uma olhada nesses 7 pontos aí que eu acredito que vai melhorar bastante aí no seu processo. É isso aí. Dá um likezinho aí no vídeo se você gostou. Mais temas, coloca aí nos comentários, tá bom? É isso aí, um abraço, até mais. Tchau, tchau.